mais um Faz o L News, cara, notícias indicadas lá no nosso Discord pelo Gabriel96, o fiscal da Magnitsky, o Celão, o Cavendish e diversas outras pessoas, cara, tá? Lembrando, se você gosta do nosso trabalho, você pode cogitar virar membro aqui para olhar vídeos como esse com acesso antecipado, tá? Então bora ver aqui a primeira notícia de hoje, cara. O Reino Unido agora tem o maior número de penetrações não solicitadas da Europa, né? Eu não posso falar a palavra aquela, né? Eu tenho que falar penetração não solicitada, né? O Reino Unido, né, registrou 71 mil casos no ano passado, um aumento de quase 9 vezes em relação aos 7.800 casos nos anos 2000, né? A taxa de penetrações não solicitadas subiu de 114 para 114 para cada 100 mil pessoas, ultrapassando a da Suécia pela primeira vez, né? Então, o que está acontecendo? O que está acontecendo com o Reino Unido? Que o número de penetrações não solicitadas aumentou lá, assim como aumentou na Alemanha e assim como aumentou em todos os países que estão fazendo a imigração desenfreada, né? O que acontece é que alguns países do mundo estão importando lixo da África, né? Eles estão importando o pior tipo de pessoas da África e estão importando o pior tipo de pessoas, né? A pior tipo de religião que essas pessoas executam, né? Então, o que acontece é o seguinte, eles estão importando algumas pessoas aí, né? Que tem uma religião lá que prega que isso é normal, né? E, obviamente, eles fazem propagandas agora para as mulheres nem sair de casa, mostrando o tornozelo, mostrando um ombro. Imagina, eu aqui, ó, eu tô correndo perigo, hein? Eu tô correndo perigo aqui, entendeu? Então, como eles estão importando essas pessoas que gostam de fazer penetração não solicitada e são fãs do playground, que eles fazem isso com crianças também, obviamente, eles estão agora colhendo tudo isso, né, cara? E foi o que eu já falei pra vocês, faz uns 4 anos que eu fiz um vídeo falando que a Europa acabou exatamente por causa desse motivo, e hoje eles estão colhendo penetrações não solicitadas e diversos outros problemas aí, porque eles estão importando a religião da paz, né? Que arremessa homossexuais de cima de prédio e faz penetração em crianças de menos de 10 anos, e isso é tudo normal, porque é a religião deles e isso precisa ser aceitado, não é mesmo? Então, tá aí, toda a Europa vai se fuder por causa de uma sinalização de virtude. Eu deixo claro aqui que nós temos sim culturas que são melhores, nós temos sim religiões que são melhores do que as outras, sim, tá? Deixo isso bem claro e posso debater com qualquer pessoa, qualquer filho da puta que acha que isso não é verdade, até porque há poucos séculos atrás executar pessoas em cima do topo de uma pirâmide era considerado normal e isso ia fazer com que as colheitas viriam melhores, não é mesmo? Então, é bem estranho, né? Algumas religiões aí são realmente inferiores a outras dentro do planeta Terra. Mas vamos seguindo aqui, né? A justiça condena Cabral e Pezão por corrupção. Políticos terão que pagar mais de 4 bilhões de reais. Agora eu pergunto para vocês como que esses políticos vão ter 4 bilhões de reais. Lembrando que esse aqui é o Cabral, né, cara, que foi condenado a mais de 400 anos de cadeia. E se você olhar aí a história desse cara, hoje ele está livre, leve e solto, porque quando você, né, extrai dinheiro, né, para uma causa específica, né, a causa da esquerda, você obviamente não vai ficar preso. Você sabe o que o Cabral faz hoje? Hoje ele faz review de filmes. Hoje ele faz review de filmes nas redes sociais. Ele tá lá literalmente morando na cobertura dele, lutando boxe, né, fazendo exercício, correndo nas praias mais bonitas do Brasil, entendeu? E o cara faz o quê? Reviews de filmes. E agora ele vai ter que pagar 4 bilhões. Agora eu pergunto, de onde é que esse cara tem 4 bilhões? Será que ele tem 4 bilhões de reais? Eu prefiro não falar mais muita coisa sobre esse assunto. E aqui nós temos, né? Ele foi condenado, né? Esse cara foi condenado. Deixa eu ver, nós temos aqui ó. Sérgio Cabral, né? Que foi condenado a 425 anos e 20 dias de prisão, dá dicas de filmes para assistir no final de semana, né? E aqui nós temos aqui algumas das coisas aqui interessantes, né? Esses foram os crimes que ele foi condenado: corrupção passiva, lavagem de dinheiro,
organização criminosa, formação de quadrilha, evasão de divisas, desvio de recursos públicos. Em 2017, ele foi condenado a 14 anos e 2 meses. Em 2017, depois foi condenado a 45 anos. Numa outra operação, ele pegou 13 anos de cadeia. E ele também foi condenado por crimes que somam a penas bastante altas. Em diversas matérias, a imprensa fala-se em mais de 400 anos de cadeia. Embora isso seja simbólico, não se cumpre totalmente. É óbvio que é simbólico, né? Porque ninguém vive 400 anos, né? Em 2024, olha que legal, essa é a parte mais legal de todas. Em 2024, o Tribunal Regional Federal, né, o TRF2, anulou 3 das suas condenações, que totalizavam cerca de 40 anos de pena relativas às operações, né? Então, aí ele já saiu instantaneamente da cadeia e hoje trabalha fazendo análise de filmes, né? Análise de filmes aí nas redes sociais, dando dicas de como você deve viver a sua vida, né? Como que ele vai pagar mais de 4 bilhões de indenização aqui? Aí eu já não sei, né? Aí eu já não sei. Mas o que eu quero falar pra vocês aqui é que o crime compensa dentro do Brasil. Se você quiser ficar rico, estelionato, narcotráfico ou política são aí boas carreiras pra vocês ficarem multibilionários dentro do Brasil, né? E aqui nós temos, né, as taxas de homicídio para cada 100 mil pessoas aqui nas Américas, né? Então nós temos aqui acima de 30 por 100 mil pessoas. O Brasil, obviamente, né? O Brasil, obviamente, bateu isso, né? E nós temos aqui outros países, né? Nós temos aqui, interessante, os Estados Unidos, que está em amarelo, né? Que ele tem entre 5 a 10 homicídios para cada 100 mil pessoas, né? Então, de 3 a 6 vezes mais do que o Brasil, né? Em homicídios, lembrando que os Estados Unidos tem muito mais arma, né? Tem dezenas de vezes mais armas por habitantes do que o Brasil, e mesmo assim, lá não tem a quantidade de homicídios que tem aqui dentro do Brasil, né? Isso somente comprova que o povo brasileiro é realmente um QI 83, né? Balança comercial tem o pior superávit para setembro em 10 anos, né? Então o saldo entre exportações e importações foi de 3 bilhões, o menor montante desde 2015. A queda em relação a setembro de 2024 é de 41%. Olha que louco, né? Então tem a balança comercial, né? Tu tem que exportar coisas e importar coisas e meio que equilibrar isso, né, para manter a quantidade de dólares fluindo, mas também nem saindo muito, nem entrando muito, né? E nós estamos no pior momento dos últimos 10 anos. Lembrando que há alguns anos atrás nós tivemos uma pandemia, onde tudo ficou fechado. Quando as coisas estavam fechadas, estavam melhores do que está hoje. Você tem noção que é isso? Você tem noção que o Brasil estava importando e exportando mais durante a pandemia do que a gente está agora em 2025 em plena democracia relativa? Do ano passado, a queda em relação a setembro de 24 para agora, a setembro desse ano, foi de uma queda de 41%. Lembra que eu falei para vocês sobre o preço da carne, como o preço da carne ia subir, como as pessoas estão parando até o agro, muitas pessoas que trabalham com agro estão desistindo, estão parando de produzir, então vende-se aquela produção, não se replanta outras e o preço das coisas está subindo no Brasil porque as pessoas estão desistindo de produzir, porque o Brasil é um país que pune a produtividade. Fica tranquilo, pessoal, fica tranquilo, tá? Ano que vem a gente bate os últimos 20 anos, ano que vem a gente bate, quem sabe, até a década de 80, né? E nós temos aqui a balança comercial no Brasil, tem o menor saldo em 10 anos, mas aqui nós temos um gráfico, né, de como que foi nas últimas presidências, né? Então, nos últimos 28 anos, como que foi aqui, né? Então a gente está vendo que aqui foi durante a pandemia, né? Teve uma queda realmente durante a pandemia, mas que ficou tudo dentro do normal, entre aspas, né? E olha só em 23 como que foi e olha a queda que está acontecendo, pessoal. Olha a queda que está acontecendo. Você acha que esse gráfico vai subir ou que esse gráfico vai continuar descendo? Diz aí para mim. Você acha que com o Estado crescendo do jeito que está, os impostos do jeito que estão, tu acha que esse gráfico tende a subir ou tende a cair? Diz aí pra mim. Olha a crise, olha a crise de Dilma aqui, cara, onde o Brasil quase implodiu. Fica tranquilo, tá? Fica tranquilo, porque tudo indica que as coisas vão piorar bastante antes de começar a melhorar, né? E é isso que eu tô falando pra vocês. Esse tipo de indicador aqui, eu sei que para nós que pensamos, para nós que sabemos cálculos de divisão, multiplicação, a gente pensa o seguinte: não, então ano que vem vão tirar o Lula porque o Lula tá fazendo mal pro país. Será? Será que não vai ter muito mais gente pobre, miserável e precisando da ajuda do Estado para reeleger o Lula em primeiro turno? Não sei não, hein?
E aqui nós temos mais um indicativo muito interessante. A inflação não está na meta em nenhum horizonte até 2028, diz o Galípolo, né? O Galípolo é o presidente atual do Banco Central, indicado pelo Lula, né? E ele está falando que não existe nem um momento agora que o que está acontecendo nesse exato momento, né? A gente está subindo a taxa de juros para segurar a inflação, só que chegou agora um momento, onde o próprio Galípolo comentou que nós estamos chegando no momento de dominância fiscal, onde mesmo subindo a taxa de juros não está freando a inflação. Então a taxa de juros está subindo, a inflação está subindo, entendeu? E vai chegar um momento onde a gente vai começar a acontecer o que pessoas como a minha idade viveram, que foi a hiperinflação, tá? Fiquem tranquilos que logo logo o salário mínimo vai ser 5 mil reais, 10 mil reais, 15, 20 mil reais, 15 mil reais, quem sabe até meio milhão de reais o salário mínimo nos próximos anos possa chegar, caso o Lula se reeleja ano que vem, tá? Então, cara, a gente realmente está num cenário econômico do nosso país onde, mesmo aumentando a taxa de juros, não consegue segurar a inflação. E por que que isso está acontecendo? Porque o Estado não para de gastar dinheiro, o Estado não está segurando as contas públicas. Nós batemos já recordes de arrecadação em todos os meses agora durante 2025 e nós nós estamos batendo recorde de arrecadação e nós não estamos e não está sobrando dinheiro nos cofres, pelo contrário, é recorde de arrecadação e recorde de gastos ao mesmo tempo. O governo está gastando mais do que arrecada e mesmo batendo recordes de arrecadação. Isso vai fazer com que em algum momento essa porra toda exploda. E basta vocês verem, né? Basta vocês verem como que tá a economia do nosso país, né? Que vocês vão ver que a coisa realmente está feia, né? Paraenses já representa quase 9% dos novos moradores de Santa Catarina, aponta a IBGE, né? O pessoal não felizes de destruírem o Nordeste do país, agora querem vir para Santa Catarina para destruir aqui o Sul também, né, cara? Eu quero mostrar uma coisa interessante aqui para vocês. Eu acho que eu até dei like nesse vídeo. Foi um vídeo que eu tava olhando agora há pouco, lá no X. Olha que interessante isso aqui. Olha que interessante esse vídeo aqui. Pessoal, quem conhece a Avenida Valtier? Ó, Avenida Valtier, olha, ó. Dá uma olhada. O Shopping Valtier, ó. Olha aí. Parece a Venezuela, né, gente? Olha aí. Mas não, pessoal. Olha aí. Pessoal, é isso que eu tô falando pra vocês. Vocês não precisam acreditar em mim. Vocês não precisam acreditar em mim. É só você sair da casa de vocês e dar uma volta no centro da cidade. É a Avenida Valtier, em São Paulo, pessoal. Dia 16/9. É do mês passado. Precisamente. Imagina como é que tá agora. 10h40 da manhã, pessoal. Avenida Valtier. Quem conhece aqui em São Ah, Paulo? mas vai ver era feriado, né? Exato. Vai ver era feriado. Contra fatos, não argumentos, Maicão do Brasil. Para, isso aí. Real, né, gente? Que isso. Aí, Avenida Valtier. Veja como isso é bom. Nenhum dos trabalhadores dessas lojas aí estão cansados de trabalhar. Veja como é Quem bom. conhece a Avenida Valtier, pessoal, aqui no Brás. Olha aí, ó. Pessoal, setembrão, né? Vamos ver, O grosso tá entrando. Aí, quem tá no comando do Brasil aí, pra ver se faz um plano pro comércio, porque o comércio tá assim, ó. Agora Aí tu sabe o que o Lula vai fazer pro comércio? O Lula vai chegar assim, não, vamos liberar mais uma linha de crédito. Vamos liberar uma linha de crédito maior pros empresários, tá ligado? Eu lembro que na pandemia liberaram uma linha de crédito pra minha empresa, né? Não, tá aqui, R$500 mil pra vocês. Aí eu falei, cara, se é pra pegar esse R$500 mil, eu vou pegar e nunca mais vou pagar. A moral é essa, né? Porque, porra, vou pegar R$500 mil durante a pandemia, onde a minha empresa estava fechada, onde eu tava pagando mais de 30 pau só de salário e coisa arada e tal. E eu falei, por que eu vou pegar R$500 mil? Os fornecedores não têm hardware para vender, eu não posso importar nada, porque eu tô com 9 containers parados na Receita Federal, porque eles não liberam, né? O que eu vou fazer com R$500 mil na minha mão? Só se é pra pegar, pra comer esse dinheiro, não é mesmo? Eu vou te dizer a real, né? Me arrependi de não ter pego esse dinheiro e sumido, né, cara? Me cobra no inferno, tá ligado? Cobra no inferno depois. Mas a questão é que o nosso país, várias notícias aí, mas o nosso país está em declínio, nosso país está aí implodindo. E a grande mídia tá falando o quê? Que tá tudo bem. O PIB tá crescendo, o IDH tá crescendo, o meu pau tá maior, e é isso que importa. Faz o Eri Bando de Orangotango, filho de 2 primos. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu e tchau, tchau.